Nós temos uma arrecadação, em média, dá um lucro de em torno de 220 milhões para o CIE. Então, o que acontece? Você colocar estudantes, você classificar que apenas 20% que representa os estudantes que recebem até 2 salários mínimos, a renda familiar de baixa renda tem isenção, e os demais 80% há uma arrecadação de R$ 45 por carteirinha, isso se torna uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, que muitas vezes não está sendo investido em ações voltadas para a educação. Ao contrário, está servindo de base para uma militância que usa esse dinheiro para defender uma esquerda que cada dia mais faz de tudo para se manter em nosso país. Túlio, tem uma legislação federal que determina que não só a União Nacional dos Estudantes, mas também a União Brasileira de Estudantes Secundaristas façam, né, esse trâmite e consigam arrecadar esse dinheiro. É legal um projeto como esse aqui na Lesp, porque tem deputado dizendo que é inconstitucional. Olha, Beatriz, boa tarde a todos aqui. É uma discussão um pouco complexa em relação às competências de cada ente da federação. Eu entendo que se a legislação ela se restringir ao Estado de São Paulo, ela goza sim de constitucionalidade, porque o Estado está regulando a questão no seu âmbito de atuação. Não há na Constituição da República nenhuma norma que diga que essa matéria é de competência exclusiva do Congresso Nacional e, portanto, o Estado pode, no seu âmbito de atuação, legislar. O que me chama a atenção, Beatriz, nessa matéria é o seguinte, em nome da democracia, eu penso que toda vez que se tem que forçar uma vinculação associativa, cobrando algo de forma obrigatória, alguma coisa está errada. Né? Porque o conceito de associação num regime democrático é o seguinte: eu vou me associar livremente, o direito de livre associação, a quem me bem representar. Né? Então, o fato de não existir aí uma liberdade de associação ou de vinculação ou não por um determinado valor, torna essa relação já viciada, não saudável na origem. Né? Se nós formos para países como os Estados Unidos, estou falando aqui no âmbito da OAB, por exemplo, das associações de advogados, não existe uma só, existem várias associações e o advogado vai se associar naquela que ele entender que melhor lhe represente. É até bom que não haja o monopólio disso, né? Porque o monopólio desse tipo de representação pode ser uma captura muito fácil política da entidade. Dependendo de quem capturar politicamente essa entidade, ele vai manejar para interesses político-partidários. E não é o caso. A União Nacional dos Estudantes ou as uniões ou outro tipo de associação, âmbito estadual ou municipal, deveria ter um legítimo poder de representação, Beatriz. Maria, um dos argumentos do pessoal do PT, da bancada do PSOL, é o seguinte, que o PL e os partidos aliados estão tentando enfraquecer os movimentos estudantis. Faz sentido isso para você? Eu acho que não faz sentido. Eu acho que, infelizmente, isso é uma pauta de extrema importância que, mais uma vez, caiu na polarização atual que a gente vive, né, no Brasil, e estamos sofrendo e os estudantes sofrem com isso. Eu gosto muito do argumento que o Túlio fala com relação à obrigatoriedade. Eu, como liberal, acredito que você adere a algo que você tenha livre e espontânea vontade de fazê-lo. Mas veja aqui, estava aqui refletindo, né? A gente sabe, né? A vida do estudante já é dura aqui. Ainda tem que pagar R$45. Faz diferença pagar R$45. Estava aqui dando uma olhada nos dados, né? O estado de São Paulo tem cerca de 2 milhões de estudantes, um lucro com essas carteirinhas de 345 milhões de reais. Chega de cerca de 70% dessas receitas, desse valor que eu disse, vai para a Uni e essas associações. Então, é uma máquina de fazer dinheiro que mantém essas instituições, né? Então, eu acho muito complicado mesmo. Acho que tem que ter a gratuidade a quem necessita, para as pessoas não perderem benefícios que podem sim contribuir para um futuro de um jovem à frente, né, que pode render bons frutos para a nossa sociedade. Destaco aqui, chama atenção, né, inclusive muitos desses dados me foram trazidos por amigos da Lesp, que tive a chance de conversar com a assessoria do deputado Lucas Bove, que fez um discurso bastante interessante, onde ele traz essa questão da polarização, né? Se fosse nós da direita falando algo desse tipo, imagina como a esquerda iria bater na gente, que a gente é contra o estudante e tudo mais. Então, é muito complicado. André, tem um argumento utilizado pelo pessoal que propôs o projeto, a bancada do PL,
de que a tecnologia ela está avançando e está possibilitando avanços como uma carteirinha digital gratuita, sem custo. Faz sentido isso? A economia acompanha a tecnologia? É que dá a impressão que a discussão é neutra politicamente, mas não é. A impressão que eu tenho é que os partidos de direita não conseguem ganhar a Uni. Acho que é disso que se trata, no limite. Mas tirando esse ponto, eu acho que tem uma discussão que é da seguinte ordem. Tem que se discutir se tem interesse de ter essas entidades de estudante. Talvez não tenha interesse na sociedade. Agora, tecnologicamente, dá para fazer muito fácil isso, até sem custo quase nenhum, na verdade. Nem precisaria disso para estabelecer a gratuidade no final do dia. São 150 mil documentos por ano, de acordo com a Uni, então emitidos. E o governo do estado de São Paulo, a Secretaria Estadual de Educação, diz que para os estudantes até o ensino médio essa carteirinha já é emitida sem custo, mas que a mesma coisa não acontece para, por exemplo, estudantes de universidade. A proposta, então, quer ampliar isso. O André falou, né, Luciana, se há interesse em ter um órgão como esse, é importante essa representatividade por parte dos estudantes hoje? Olha, eu entendo que deve ser tratado, cada estado cuida da sua representação. A gente não pode querer comparar São Paulo com estados menores, onde a arrecadação é infinitamente inferior. Os estudantes precisam de ações voltadas para um ensino de melhor qualidade. Então, talvez esse dinheiro, se fosse revertido para a educação básica, que é o que está faltando no país, sim, aí eu entendo que haveria necessidade de arrecadação. O problema é que não é. Esse dinheiro está sendo utilizado em outras vertentes, em outras destinações, que muitas vezes são utilizados lá na Avenida Paulista para manifestações. Então, nós estamos chegando próximo já estamos numa pré-campanha e essas bandeiras vão ser levantadas e esse dinheiro não vai ser destinado para os estudantes, e sim para apoiar militâncias, e isso não pode existir. Nós temos, como foi muito bem colocado, a questão da livre iniciativa de você poder colocar ou não, aplicar o seu dinheiro, se associar a quem você queira. Agora, uma imposição, então, para o aluno, um estudante ter acesso ao teatro, ao cinema, ao transporte, como o próprio decreto determina, condicionado ao pagamento de uma taxa para poder ter essa carteirinha, eu acho que aí perde por completo a destinação, o objeto pelo qual foi criado. É o caso, Túlio, de talvez diálogo para mudar o texto desse projeto de lei, de repente não só tornar gratuito, mas verbas para outro lugar, pode fazer algum sentido ter mudanças, um diálogo mesmo entre os lados? Olha, o diálogo é sempre positivo, né? Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Independentes, mas harmônicos. Não são independentes e desarmônicos, ou pelo menos não deveriam ser. Na prática, eles acabam sendo. O fato aí é que eu não sei se é possível algum tipo de acordo nesse sentido. De repente, destinando verbas para outra finalidade. É que eu realmente me incomoda, Beatriz, essa situação da vinculação obrigatória mediante pagamento. É isso que me incomoda. E o poder de representação, ele é, no meu sentir, uma falácia, porque não precisa ter um instituto oficial de União dos Estudantes para que haja movimentos estudantis. Vamos lembrar 2013. Né? Caso prático, os estudantes começaram a se manifestar em relação à tarifa zero. Né? Dessa tarifa zero surgiu outros movimentos que a eles se acoplaram e surgiram todas aquelas manifestações de 2013 e seguintes, passando pela Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e foi um movimento importante político de reação contra a classe política naquela ocasião. As pautas eram várias e não necessariamente partiu de um ato institucional da Uni. Então, o poder de representação, ele não está no fato de uma entidade ser oficial e de ter uma cobrança obrigatória. Ele está no fato, realmente, da capacidade de representatividade natural, popular, de aglutinação que a entidade vai exercer sobre os estudantes. Maria, essa situação, ela demonstra que, apesar da gente ter a direita ou a centro-direita mais fortes no Estado, no governo já há alguns anos, na prefeitura se colocando de alguma forma, e a maior bancada hoje da própria Lesp não é do PT, ainda figura ali entre as principais, mas não é. Mas isso demonstra o PT conseguir segurar uma discussão como essa, travar vários projetos, que o partido ainda tem força aqui em São Paulo? Não, sem dúvida. O PT, né, é um partido extremamente forte. Junto com o PSOL, são as duas cabeças, os dois partidos que encabeçam
a esquerda no Brasil, perdão. Então, eles têm força, sim. Eles já tiveram presidências na Alesp, já ocuparam cargos importantes, têm deputados importantes, tanto na Alesp como vereadores importantes aqui na Câmara Municipal. Acho que são 8 vereadores, se não me engano. Então, sim, é um partido que tem peso e consegue mobilizar o que está conseguindo mobilizar. Então não tem como negar. Eu acho assim, é importante o debate, sabe? A democracia nos permite diferentes pontos de vista, estando ali no plenário discutindo e debatendo. Agora, tudo tem seu limite, que é a questão da extrema polarização para um assunto que deveria ser tratado de forma mais pragmática e técnica, e a questão de ser uma proposta boa e está sendo empacada pela esquerda, que tem interesses corporativistas, no caso, né, de defender essas instituições vinculadas ao custo dessa carteira. Para você, André, tem como aplicar melhor esses recursos que vão para entidades como essa? Eu não resisto, eu vou ter que falar um negócio aqui, porque a discussão, na verdade, eu sei, é que a verdade, a discussão é que não está na mão do PL, a Uni. Se tivesse, não teria essa discussão. Esse que é o ponto. Agora sim, eu concordo que, de repente, a associação via Uni obrigatória também não faz sentido que façamos isso. Mas achar que está tendo uma discussão propriamente técnica, até a forma que é colocado, na verdade, coloca como o PT é contra a gratuidade. Não é bem essa discussão. Mas isso para dizer que eu sou favorável à discussão a respeito se a Uni tem que ter esse recurso todo. Talvez não tenha, né? Eu acho que pode ser aplicado de forma mais vantajosa para a sociedade como um todo, mas que tem um debate aí que não seria levantado caso não fosse vamos dizer assim, da zona de influência do Partido dos Trabalhadores. Assim, para mim, como economista, tanto faz como tanto fez no seguinte sentido. Esse não é o debate que a gente precisava ter tendo agora. Eu acho que esse debate é um pouco fora do lugar, mas nitidamente tem um viés político isso desde o início. Qual era o debate que deveríamos estar tendo, André? Olha, no caso do município, tanta coisa para a gente tratar, né? Tanta coisa para tratar no Estado, né? A gente vai discutir daqui a pouco o IOF, e a gente está discutindo no Congresso o fim da reeleição. Esse país perdeu a noção do senso de ridículo. A gente está nesse negócio e fica nesse jogo aparentemente polarizado, sendo que a discussão sempre, na verdade, é não tratar do assunto, porque a gente sabe qual que são os assuntos. E a gente pode debater de um monte de outras coisas, se for o caso aqui, não sei. Mas assim, eu acho que esse debate tem que debater a Uni. Queremos a Uni, sim ou não? Ou queremos outras instituições? Que nem foi colocado, né, pelo... Túlio, desculpa. Tem uma situação onde você tem que ter, talvez, pluralidade mais, né? Eu acho que pode ser isso a solução. Eu falo isso porque eu fui do movimento estudantil quando era jovem, fui presidente do centro acadêmico da PUC de São Paulo, na economia. Então, eu era bem contra a Uni na minha época, mas eu acho que a discussão não é essa, que tem que ser agora desse jeito, porque me parece que a discussão não é o dinheiro, na verdade é o controle sobre a instituição Uni, né?